Seja bem-vindo ao Dark Jaguar, onde mergulhamos nas histórias mais fascinantes do universo dos quadrinhos. Prepare-se para uma viagem cheia de emoção e descobertas. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para acompanhar todo o nosso conteúdo. Agora, vamos ao que interessa. A segunda edição começa na Corte do Tempo, no setor de órbita planetária G109, marca 2. Nisso, uma voz chama por Rick e Morty, o chamando de réus da dimensão C132. Dentro do local, a mesma voz discursa. Hoje, você é acusado de crimes hediondos. Violação dimensional, roubo, conluio, destruição de realidades paralelas, assalto com arma mortal, resistência à prisão e mais recentemente solicitar romanticamente o juiz. Rick, irado, responde que ele não fez tal coisa e fala que Morty se vestia sempre assim. Um dos aliens pede para Crandor, o guardião de registro, que leia novamente as últimas declarações de Rick. Então, o alien começa. Você gosta do que vê? Pescadinha. Piscadinha. Ah, entendo. Você gosta do seu vinho envelhecido, hein? Você quer puxar essas bolas velhas e elegantes, é isso? Rick grita que aquilo foi tirado de contexto. Ao mesmo tempo, o juiz pede por ordem e, com firmeza, fala. Não instantes a elegância de seus órgãos reprodutivos, este tribunal considera ambos culpados e devem ser punidos dentro de toda a extensão da lei. Rick Sanchez e Morty Smith, vocês estão condenados a cumprir o resto dos seus dias no labirinto de Claxpiri. O tribunal está suspenso. Rick olha para Morty e reclama que, na próxima, era para Morty se exibir mais. Na casa dos Smith, Jewry fala que irá ficar no porão até que Beth perdoe o que ele fez. Nisso, ela briga, falando que ele entregou o filho deles e o pai dela, podendo nunca mais ver os dois. Jewry fala que isso significava que não teria ajuda para mover sua mini geladeira e logo responde que não era culpa dele os dois estarem dando um golpe. Em seguida, pergunta se ela estava ignorando isso. Beth indaga se foi por isso que Jewry os denunciou, se foi por ele ter inveja. Summer, que estava mexendo no celular, concorda com sua mãe, falando que elas estavam decepcionadas com ele. Jewry fica com raiva e grita para Summer que ninguém se importa com o que ela pensa. Ao mesmo tempo, ele se esbarra em uma caixa contendo coisas do Rick, que acabam caindo. Depois, ele ajeita suas coisas enquanto comenta. Sabe, isso não parece ruim afinal. Você pode deixar a chatice lá em cima. E aqui embaixo no Jewry Land, onde é o Jewry que faz as regras. Vocês não terão mais o velho Jewry para importunar. Este é o início de uma nova aventura. Apenas mais um capítulo na grande história da minha vida. Ao mesmo tempo, de um dos potes quebrados, sai um ser rastejante. Em outro lugar, numa nave que está sobrevoando, uma voz começa a dizer: prisioneiros. Sua atenção, por favor. Em poucos momentos, vocês serão liberados em um inferno de sua própria criação. O labirinto de Claxpiri tem 200 de milhas quadradas de combustível de pesadelo puro e ininterrupto, e é onde você passará o resto dos seus dias, por mais numerados que eles possam ser. Não há esperança de escapar. Nesse momento, Rick chama Morty. Porém, o menino responde que estava tentando escutar. Rick pede para ele esquecer isso e olhar para um cara. Então aponta. Com um olhar descontente, Morty pergunta se era sério. Rick comenta que ele também não está acreditando e fala: eu acho que ele é algum tipo de herói ou algo assim. Olha como ele é estoico e bonito. Eu me pergunto o que ele fez. Rick chama a atenção do cara e diz: você é um ex-policial que se levantou contra um sistema corrupto? Ou você é um ex-Black Ops e só quer ver sua filha de novo? Morty tenta chamar sua atenção para a contagem, porém era tarde demais, e todos caem da nave. Mas, na água, alguns dos aliens começam a se afogar. Rick enxerga Morty inconsciente. Logo, os dois estão submersos. Morty fica confuso, perguntando o que estava acontecendo, mas Rick afirma que eles não tinham tempo e precisavam sair dali. Nesse momento, aparece um monstro, dando um susto nos dois. Enquanto a criatura pega um dos prisioneiros, Rick e Morty correm. Morty grita em pânico, perguntando o que era aquele lugar, mas Rick manda ele correr. Na Terra, Beth coloca vinho em uma taça enquanto reclama de Jewry não sentir remorso, mencionando Jewry Land. Nisso, Summer questiona como ela sabia sobre isso, mas Beth acrescenta que, com certeza, esse seria o nome. Summer diz que Jewry estava lidando com a situação do jeito dele e complementa, mencionando que estava pensando em transformar o quarto de Morty em uma academia. Mas Beth a interrompe, dizendo que poderia ser uma sala de leitura. Summer comenta que sua ideia de academia parecia melhor, mencionando sua luta. Beth diz que, se talvez a luta dela conseguisse pagar as contas, ela poderia ter opinião sobre o assunto. As duas concordam em ver isso depois, sem perceberem que havia uma criatura rastejando perto delas. De volta ao labirinto, Morty avisa que não sabe até quando irá aguentar. Já perdendo as esperanças de voltar para casa, ele chama Rick e logo toma um susto ao vê-lo com sua roupa padrão e bebendo algo.
Mori indaga como Rick conseguiu as roupas e a bebida. Nisso, Rick explica. Cara, não sei. Talvez um dos muitos painéis escondidos que coloquei quando construí esse lugar. Mori o questiona, mas ele continua. Você acha que eu construiria uma masmorra espacial maluca e não presumiria que um dia eu ficaria preso nela? Estou familiarizado com a ironia dramática, Mori. Mori fica com raiva e pergunta quando é que Rick iria informá-lo sobre isso. Rick, que continua a caminhar, explica. Eu meio que pensei que você já tivesse descoberto. Labirinto Claxpiri. Mori? É um anagrama para lugar do Rick. Não é minha culpa se você é ruim em colocar letras em ordens diferentes. Eu esqueci o quão ruim você é nessas coisas. Não se preocupe. Eu coloquei uma roupa aqui para você também, ok? Ele aperta um painel na parede e, quando abre, caem diversos objetos. Os dois encaram aquilo em silêncio. Então, Rick comenta que aquilo podia ser o painel errado. Mori fica com medo e segue Rick. Tempo depois, ele já está ao mesmo tempo em que pergunta se Rick sabia a saída daquele local. Rick afirma que sim e joga a garrafa. Ao ver isso, Mori pede para ele ir mais devagar. Demonstrando já estar meio bêbado, Rick avisa para Mori não se preocupar. Então, ele mexe em um objeto que abre um painel secreto, cheio de bebidas. Nisso, Rick diz que não iria ficar sem tempo muito cedo. Mas o tempo se passa, e Mori, agora mais cansado e vendo a trilha de garrafas, pergunta se Rick tinha certeza do caminho certo, já que ele tinha quase certeza de que já passaram ali, e menciona achar ter visto aquela pedra antes. Rick fica bravo e começa a dizer. Tenha cuidado aí, Mori. Eu odiaria ver você se machucar ao cair do seu cavalo alto. Mori afirma que não queria dizer nada assim. Rick dá uns tapinhas na cabeça de Mori, confirmando o que ele fala, e comenta se Mori acha isso fácil. Mori menciona que só estava pensando, já que foi Rick quem construiu, ele mesmo poderia sair sem problemas. Rick conta que não era isso, dizendo, eu quis dizer isso, fazendo isso. Para que serve tudo isso? Deixa pra lá. Rick segue o caminho, mas Mori para e chama por Rick. O mesmo volta e grita para ele esquecer. Mas Mori nega ser isso e pergunta sobre o barulho. Rapidamente, Rick retorna e grita para Mori correr. Uma criatura enorme aparece. Rick, que já estava na frente, pergunta por que Mori não estava correndo. Nisso, Mori começa a seguir Rick. Apavorado, ele indaga sobre a criatura. Rick só manda Mori o seguir. Ele chega a uma parede, onde aciona outro painel, liberando uma passagem. Rick chama Mori e manda ele entrar. Ao entrar, Mori começa a cair rolando em uma passagem estreita. Por fim, ele chega e, ao olhar, se impressiona com uma luz verde. Ele pergunta sobre isso. Logo atrás, Rick chega e fala para ele não fazer perguntas e apenas entrar, pois aquele era o caminho para casa. No entanto, Mori questiona se Rick sabia onde estava o tempo todo. Nesse momento, Rick o interrompe, avisando que estava tentando encontrar uma maneira melhor. Mori pergunta o que isso significa. Porém, Rick só o empurra para o portal. Depois, ele fica com uma expressão triste e explica que sobrou energia para apenas um deles passar pelo portal. Então, mostra que o portal sumiu e Rick está sozinho. Na Terra, Mori aparece na frente da casa deles, finalizando assim essa edição. Obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no Dark Jaguar. Se curtiu, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos que também amam quadrinhos.